Ai, meus amores e minhas amoras, espero que vocês estejam bem. Tô trazendo um conteúdo totalmente diferente, totalmente não convencional para as minhas alunas, mas eu vou disponibilizar esse conteúdo para todas as pessoas que quiserem assistir no YouTube. Então, esse vai ser o primeiro grande conteúdo planejado para o YouTube, onde eu vou trazer para vocês, então, um resumo de todos os meus livros de colorir. E, no caso, mostrando para vocês todos os acabados, ou seja, os coloridos finalizados e os coloridos não finalizados, os nossos famosos whips. Eu vivo dizendo para as minhas alunas que eu estou numa situação crítica e realmente, de fato, estou numa situação crítica. E quero dividir com vocês esse meu momento, né, de percepção de realidade, porque eu tô com muito inacabado. E uma das coisas que eu precisava fazer é organizar os meus livros, saber quais são os meus inacabados, para criar um plano, uma estratégia, enfim, para colocar esses whips em ordem, né? E vou dividir com vocês essa jornada aqui pelo YouTube, porque muitas pessoas disseram que queriam ver e participar desse momento como colorista meu, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Betânia, eu sou do @Cores em Sintonia lá do Instagram, né? Me tornei ao longo dessa jornada uma das amoras, né? A amora mãe, digamos assim, do Clube das Amoras. E a gente, então, se dedica nos nossos lazeres a colorir com livros de colorir. E no caso, né, eu faço parte da jornada ali que começou lá em 2015. Ou seja, agora no ano que vem, em 2025, nós vamos completar 10 anos de coloristas para quem entrou, né, nessa primeira leva. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, então essa é uma forma de revisitar tudo e tentar colocar em ordem para que quando a gente fizer os nossos primeiros 10 anos de colorista, a gente esteja a coisa mais organizada, por assim dizer, tá? Meu primeiro livro foi o livro Jardim Secreto, da Johanna Basford. Num primeiro momento, né, eu voltei a colorir porque vi aquele boom, né, das coloristas, e eu fazia coloridos simples, sem muita técnica. Aqui eu ainda não tinha resgatado, por exemplo, meus carandache, eu ainda usava uma caixinha de lápis de cor de 30 e poucas cores lá da Faber-Castell, tá? Aí aqui eu tenho coloridos de 2017, coloridos de 2015, alguns têm data, outros não têm. E depois, né, esse colorido, esse livro aqui e mais outros 2 ou 3 viraram livros de testes, né? Então aqui é onde eu vou lá, faço meus testes e, no caso, utilizo eles para criar conteúdos a partir das solicitações das minhas amigas e alunas amoras. Esse aqui, então, foi uma versão que eu comprei ainda, muito antigamente, eu ainda não estava comprando os livros importados. E aí, no caso, esse aqui que eu considero mais ou menos o meu livro oficial, então, por assim dizer, do Jardim Secreto, tá? Vamos começar com o inacabado, né? Porque a gente é dessas. Aqui eu ganhei um conjunto de canetas da Stabilo. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi testar se eles funcionavam, se eles misturavam, se dava certo, se não dava. Não gostei do resultado, mancha do outro lado, enfim. E aí, no final das contas, depois eu fiz um teste aqui de um pastel que eu ganhei também, ou que eu comprei, enfim. E aí, no caso, essa primeira página é já uma página inacabada. E assim nós vamos, tá? Vocês vão ver, pelos meus cálculos ali, de Johanna Basford, nós temos quase que 50%, tá? 50% inacabados, 50% finalizados, então é um ó, assim, é uma vergonha. Mas eu resolvi assumir essa vergonha publicamente para tomar coragem e assim fazer uma mudança em cima dessas coisas, e vou fazer esse processo com vocês, se assim vocês quiserem, tá? Aqui também eu fiz um teste de algum lápis de cor de alguma marca que eu não anotei, então se eu tiver que refazer essa combinação de cores eu vou me lascar. Mas é um começado, mais um começado nesse livro, né? Vocês vão ver muitos livros
que tem essa configuração de fundo com tinta acrílica preta, tá? Teve uma época que eu fiz um livro, que eu fiz a minha primeira folha de fundo preto e eu me apaixonei. Aí um final de semana eu tava muito assim, inspirado, meu TDAH tava em hiperfoco de fazer fundo preto, e eu peguei todos os meus livros, separei 2 ou 3 páginas de cada um dos livros e comecei a fazer o fundo preto em tudo. E é uma das coisas que eu mais me arrependo hoje, porque tem muitos livros que tem fundo preto que eu não gostaria de fazer hoje com fundo preto. Esse aqui é um deles, mas vocês vão ver muito, infelizmente. Mas a gente vai aprender a lidar com essa situação também durante esse processo. Aqui eu não me lembro o lápis, não anotei qual é a referência. Eu sei que eu comecei a fazer então uma base para fazer esse labirinto. Não me lembro qual era a minha ideia inicial em cima dele. Vamos ver o que vai dar. Eu sei que eu agora vou colocar ele como prioridade junto com todos os meus inacabados. A minha prioridade agora é acabar com os meus inacabados. Olha só que lindo. Mas nem tudo são, né, coisas assim pra gente reclamar e tristecer, enfim. Esse colorido, por exemplo, é um acabado, é um finalizado. Eu amo de paixão esse colorido. Esse colorido fez tanto sucesso que eu refiz ele. Essa aqui é a minha segunda versão. Quando a gente chegar lá no mundo das flores, eu vou mostrar para vocês a primeira versão desse colorido. E aí uma aluna gostou tanto que pediu para eu fazer com ela uma segunda versão. E nós fizemos uma segunda versão desse colorido. Então, eu amo essa joaninha, ela tem uma história muito gostosa para contar. Aqui já tô numa fase onde eu já saí da amadorismo, né? Já tô numa vibe de, inclusive, ajudar as meninas a desenvolverem técnicas. E eu adoro a parte da composição de cores, estudos de cor, sabe? E de definição de paletas. Eu acho que isso é uma das coisas que eu sou melhor. E aqui tem um exemplo muito bem desenvolvido dessa fase que foi, assim, sensacional, né? Eu digo fase porque nós somos de fases, né? Às vezes a gente vai lá e muda a fase, mas seguimos, então, né, nesse processo de desenvolvimento como coloristas. Aqui mais um fundo, né, de tinta acrílica. Nesse caso é um verde escuro, mas também é uma, né, que ficou ali dessa fase de super uau de tintas acrílicas. Ai, amei o fundo preto, vou fazer em tudo. Foi isso que eu fiz, né? Depois a guia agora eu que lute para resolver isso, mas tá tudo certo. Esse aqui já é um colorido um pouco mais recente. Eu acho que é um dos mais recentes desses livros da Johanna que eu finalizei, né? Esse aqui foi desenvolvido em junho de 2022, lá no Clubinho das Amoras, onde nós estávamos fazendo alguns estudos de colorir pássaros. E aí, no caso, nós fizemos esse beija-flor, que ficou lindo de bonito. É um dos poucos desenhos de curso que eu consegui finalizar. Parece que quando eu estou ensinando as meninas e a gente está entrando num processo de fazer aulas em sequência, eu acabo indo para o próximo projeto sem finalizar o anterior. Isso vai acontecer e aconteceu muitas vezes, mas esse aqui eu consegui finalizar e eu adoro esse resultado. Apaixonada por esse efeito. Esse aqui também é uma história para contar, né? É uma arte que a gente fez. No caso aqui, eu estava ensinando para as meninas a tirar as linhas do desenho, as linhas internas do desenho. É um desenho que tinha bastante linhas intrincadas, por assim dizer. Deixa eu ver se eu tenho o original aqui para mostrar para vocês. Era para eu ter feito esse processo no meu livro de teste, né? Ó, inicialmente era assim o desenho e ficou assim. Só que aí a Betânia, meio perdida no churrasco, como sempre, acabei fazendo no livro original, assim, no livro oficial e não no livro de testes. Eu geralmente gravava as coisas no livro de teste, mas nesse caso aqui
acabei fazendo no livro oficial, por assim dizer. E agora eu tenho uma situação aqui que eu tenho que resolver, porque eu vou ter que finalizar esse colorido, né, de alguma forma. Claro que se eu tivesse a intenção de finalizá-la como tudo, eu não teria pintado de azul essas folhas, né? Aqui eu só passei um fundo com alguma tinta batidinha para eu poder fazer a florzinha com as alunas, mas no caso é uma história para contar. E vamos ver como é que eu vou resolver essa parte agora que tem esse abacaxizinho aí para descascar. Ai, pelo menos a gente se diverte, né? Esse aqui era um desenho que também era uma técnica lá do curso de fundos, que as meninas pediram para eu explicar como é que eu fiz a joaninha. E aí, para eu não fazer uma terceira joaninha, eu fiz em cima desse desenho do Romero Brito, né? Onde expliquei lá que a gente tinha que fazer a marcação dos coloridos, né? Com linhas mais grossinhas. E aí, no caso, a gente tem que fazer o fundo com uma determinada ideia. E no caso, a parte interna do desenho com uma outra ideia. E aqui a minha sugestão era que o fundo fosse todo em tons de cinza. E no caso, o cachorrinho bem coloridinho, né? Eu, inclusive, cheguei a colorir um cachorrinho com as meninas, só que não no livro. Aí ficou essa pendência aqui que eu tenho que resolver. Vamos ver como é que eu vou fazer, né? Hoje eu já faria de uma maneira bem diferente daquela que eu fiz. Talvez seja um momento até de revisitar aquela técnica e executar de novo essa ideia de uma outra forma. Aqui é uma página dupla, né? Com as mesmas ideias de arabescos também. Aqui é um pedacinho bem pequenininho que eu comecei. Não sei se eu tava fazendo teste pensando que eu tava no outro livro, enfim, ou não. Mas me dei conta de que eu comecei no livro oficial, por assim dizer, e agora eu tenho que dar conta de continuar, né? Se a gente quiser terminar um livro, que é a minha meta, tá? A minha meta até o final de 2025, concluir um livro. Eu não sei qual, não sei como, enfim, mas é algo que eu tenho que fazer. Aqui também é um erro, uma falha. Esse teste aqui era para ser no livro de teste. A partir desse teste, eu desenvolvi um colorido que tá aqui no Eve, que depois eu vou mostrar o Eve para vocês, mas então, ó, a técnica, essa aqui, ó, nasceu e deu esse resultado aqui que fica lindo, fantástico, mas é uma falha para esse livro. Eu não sei se eu vou tentar apagar, não sei se eu vou tentar fazer um fundo liso, não sei ainda como é que eu vou resolver isso aqui, mas com certeza vocês vão ver o resultado e quem acompanhar esse processo vai ter essa lembrança, essa memória de como era e de como vai ficar. E aqui é o meu marco de mudança, né? Eu vinha de uma colorista em 2015 lá, que só pegava o livro e pintava com uma caixa pequena de lápis de cor para desestressar enquanto estava terminando a faculdade, começando pós-graduação, enfim, toda essa loucura que acontece na vida da gente. E aí eu conheci a Galeria Sextarol, eu participava lá do grupo do Facebook, fiz muitas amizades na época. Já ali comecei a trazer os meus conhecimentos, né, de quando eu fazia publicidade e propaganda, de teoria de cor para dentro dos coloridos de uma maneira muito inicial, mas isso começou a chamar a atenção das meninas, e aí eu fazia algumas oficinas em cima dessa questão de combinação de cores. Aí foi onde, né, eu vi lá a Flor Azul da Carol, que eu acho que é um ícone para ela também. Fiz, né, replicando a técnica. E aí, no caso, depois já avançando um pouquinho, eu criei outros desenhos aqui nessa folha dupla. E no caso, repliquei a técnica dos dois lados. Sou muito feliz e muito honrada nesse desenho. É um desenho que eu tenho um carinho gigante e eu entendo esse desenho como um marco de mudança. Então aqui, né, começou a vir uma Betânia um pouquinho mais refinada, por assim dizer, né, e mais
mais confiante, assim, de que tinha uma contribuição para dar para o mundo de colorir. Isso aqui foi feito muito antes, né? Foi numa tentativa, então, de aproveitar aquele fundo preto que eu tinha feito em quase todas as páginas dos meus livros. Vocês vão ver, vocês vão chorar comigo durante esse processo, mas tá tudo certo. E aí aqui eu fiz uma tentativa de fazer uma brincadeira entre amarelos e azuis. Não gostei tanto do resultado, vou ser bem sincera, mas em compensação é uma página dupla que já mostra um pouquinho de técnica, né? Um pouquinho de evolução. Ela aconteceu antes da flor azul, tá? E aqui a gente finaliza o primeiro livro, tá? Eu tenho uma colinha aqui comigo mostrando então o que eu fiz em cada livro e o que falta. Então, no Jardim Secreto, eu consegui finalizar 4 desenhos. É isso mesmo, 4 desenhos. De 2015 para cá, tá? Pensem bem nisso e comecem a chorar comigo. Desses 4 desenhos finalizados, eu tenho 11 inacabados. E aí a gente começa a chorar. Né? Por isso que veio assim, toma atento, menina. Tem um gato entrando em cena aí. Nós vamos empurrar esse gato um pouco, porque a gente precisa mostrar as páginas. Eu sei que o meu enquadramento não tá pegando as 2 folhas inteiras. Eu peço desculpa por isso. Mas é porque eu sempre faço coisas com muito zoom e muito detalhe, então eu nunca vi necessidade de ter tão ampla a minha visão. Mas como a gente está fazendo um do livro inteiro, eu vou sempre tentando que vocês olhem página por página. E quando for página dupla vai ficar meio quebradinho, mas é o melhor que a gente pode fazer nesse momento, né? Tá tudo certo. Ainda mais agora com um gato que resolveu vir deitar aqui. Vai pra lá, gatinho. Pronto. Floresta Encantada, então, foi daquela época, faz parte da primeira remessa de livros. Eu ainda não conhecia nada de livros importados, não tinha ainda acesso a materiais muito refinados, por assim dizer. Mas eu já comecei a explorar a aquarela, aqui tem um fundo de aquarela, já comecei a explorar, né, algumas técnicas um pouquinho mais avançadas, né, uma paleta de cor reduzida. Eu gosto muito desse colorido, né, foi um dos coloridos que me levou a fazer minhas primeiras oficinas de cores metálicas em cima, né, no caso desse desenho. Vocês estão vendo, né? O gato é um caso à parte nessa casa, mas tudo certo. E aí, no caso, esse foi o resultado que eu obtive. Também foi um daqueles affair, assim, de fazer o fundo preto, mas aqui pelo menos é um fundo preto pequeno e funcionou muito bem nessa página. Não faria diferente nela, né? Em outras páginas, certamente faria diferente. Agora a gente vai visitar aqui o esquilo, né? Esse esquilo nós fizemos agora em 2022, se eu não me engano. Eu fiz essa aula com as meninas. Minha intenção era fazer o esquilo até o final, mas aí no fim a gente vai seguindo aula por aula e eu não consigo às vezes continuar as aulas. Por isso que eu resolvi dar uma paradinha, né, nos conteúdos novos do clubinho. E agora eu vou fazer uma revisita em tudo aquilo que a gente desenvolveu para que eu possa, de fato, ter coloridos acabados, né? E aqui, no caso, a técnica também foi uma técnica de esconder, no caso, os arabescos do rabinho do esquilo e fazer um rabinho que parecesse de pelo, né? Eu não fiz em todo o esquilo, eu fiz só na parte do rabinho e aí acabei deixando o corpinho de uma maneira mais como tava, né, no livro. Olhando agora de uma forma mais crítica, não ficou legal, né? O rabo ficou fantástico, né? Parece realmente um rabinho peludinho, mas eu não vou mudar essa parte. Eu quero fazer, concluir esse colorido que tem uma sinergia de cores fenomenal. Eu só preciso, de fato, terminar, né? Porque esse desenho vai ficar muito bonito depois de concluído. Ai, ai, ai.
Então, vamos lá, vocês viram, né? Eu vou depois mostrar minha contagem para vocês. Esse aqui faz parte ainda da velha guarda da Betânia, foi feito em 2018. Eu acho que esse foi o primeiro colorido nesse livro, né? No meu segundo livro do Floresta Encantada. Aqui eu já estava explorando algumas técnicas de pastel seco, mas ainda engatinhando em muitas questões e com uma paleta de cores bem restrita e bem reduzida. Mas eu gosto muito dessa raposinha, ela tem uma situação assim de memória afetiva muito grande para mim, então eu sou muito, muito, muito feliz com ela, apesar dela hoje, assim, se eu fosse fazer esse desenho, com certeza a técnica que eu usaria ficaria 3 vezes melhor, mas eu gosto muito do resultado e a gente tem que ser muito grato, porque o processo de evolução de colorista, né, é particular de cada um. Então, a gente tem que, às vezes, ter resultados não muito bons para ter resultados melhores. E isso eu sempre falo para as meninas, e aqui eu tô mostrando para vocês agora, né? Que também fiz parte desse processo, né? Que ele é crescente e gradual. Mais uma mandala feita com fundo preto que eu vou ter que resolver brevemente, se tudo der certo, né? E o gato se espreguiçando também é ótimo. Aqui eu comecei a desenvolver com uma aluna essa página dupla, né, do castelo e da luneta. Aqui nós estávamos fazendo um fundo radial com super soft. Aqui ele é um lápis mais ceroso e fica um pouco mais esbranquiçado, mas a gente queria esse efeito de névoa e aí ficou legal. Só tenho que concluir e executar. Acredito que esse desenho, depois de pronto, vai ficar bem bonito, porque tem muito acabamento ainda para fazer aqui. Vamos ver o que mais. Nossa, esse aqui é muito antigo. Esse aqui é da época que a Betânia ainda olhava tutoriais. E aqui, no caso, os tutoriais da Carol. Esse aqui eu me lembro que foi uma aula que a Carol mesma deu. Eu não cheguei a concluir, mas durante um tempo ali, mais ou menos naquela faixa ali da flor azul. Eu fiz a flor azul, depois eu comecei a fazer esse, mas esse aqui eu não concluí, não tive paciência para chegar no final. Agora eu vou pegar ele de novo, mas é bem provável que eu vá pegar, no caso, e não seguir o tutorial, fazer essa finalização de um outro jeito. Eu não sei como é que vai ficar, porque ainda não parei para pensar nessa situação de cores. Esse desenho eu comecei a fazer com a Ildinha. Aqui eu tava fazendo teste de Tris Mega Soft. É um lápis que eu não tenho costume de usar, mas é um dos preferidinhos dela. E aí a gente começou a desenvolver essa ideia, mas não continuamos. Agora eu vou ter que pegar esse colorido de novo. Eu nem sei se eu ainda tenho esses lápis, mas vamos ver o que vai acontecer ali. E aqui foi a minha primeira tentativa de usar lápis aquarelável, ou seja, de ativar a aquarela dos lápis aquareláveis. Eu adoro esse desenho, tenho muita honra por ele, assim, eu sou muito grata por esse primeiro resultado. Claro que eu vejo imperfeições hoje, mas gosto muito da combinação de cores, gosto muito de que eu consegui, né, fazer com que as cores ficassem vibrantes e brilhosas e conseguir dar uma iluminação, né? Hoje eu já avancei muito nesse sentido, mas aqui foi, digamos assim, os passos iniciais. E com relação ao fundo, aqui eu tava muito inexperiente ainda de construção de fundo. Ainda acho que eu engatinho nessa parte de construção de fundos, mas com certeza hoje eu faria bem diferente. Mas, de novo, gosto muito desse colorido e ele me deixa muito feliz. E para finalizar esse livro, tem esse colorido aqui que eu comecei, não sei quando, não sei com que lápis. Não sei o que eu tava pensando quando eu comecei a fazer essa combinação de cores. Acho que é algo em cima de outono, em cima disso, acredito eu. Mas é o que temos e é onde a gente vai ter que trabalhar. E aí, pasmem, olhem só a minha situação, minhas amoras amadas.
Eu tenho 3 páginas finalizadas nesse livro e eu tenho 6 coloridos inacabados. Hashtag tô lascada. E é isso que temos para cá. Ainda tinha livros nacionais, mas O Oceano Perdido foi o meu primeiro livro importado, assim, foi o primeiro livro que eu disse assim, tá, tô cansando desse papel. Claro que essa editora, ela é muito boa e dentro das nossas necessidades, ela nos atendeu muito bem no início, né? Mas quando a gente quer, assim, um refinamento, a gente acaba buscando outros papéis. E aí existe um caminho meio que, né, de irmos para os livros importados, que geralmente tem uma qualidade de papel melhor. Sonho, né, que as impressoras brasileiras comecem a usar um papelzinho melhor, mas eu acho que não é um sonho só meu, é um sonho de todo mundo, né? Mas a gente tem ido para os importadinhos, então, para resolver nossas vidas. E aqui eu usei esse livro, olha aqui, ó, o efeito da aurora boreal. Vou mostrar para vocês um inacabado com ele, para fazer várias técnicas e desenvolver várias ideias, ó, o efeito fumaça. Então, muitas técnicas que eu passei para as meninas, principalmente no curso de fundos e texturas, ó, fundo com iluminação, eu acabei pegando esses livros nacionais da Johanna para usar de base de teste, tá? Só para explicar para vocês, né? Vocês vão ver os livros tudo rasgado, tudo lanhado, mas esses não são os meus oficiais, por assim dizer. Esse sim é meu oficial. E o primeiro colorido que eu fiz aqui, eu me orgulho muito dele. É uma combinação de cores que eu gosto. Até hoje, assim, eu olho e digo, nossa, eu tava inspirada nesse dia. Aqui, né, a gente utilizou cores complementares, então, né, os verdes azulados e os laranjas avermelhados. E esse resultado ficou lindo. Eu propositalmente não quis fazer fundo nesse desenho. Tem muitos desenhos aqui que vocês vão ver que eu não fiz fundo, porque eu gosto muito de ter esse ressalte desses efeitos de luz e sombra e de cores. Então, por isso que muitos desses coloridos não tem. Claro que muitos deles também eu digo assim, ah, se fosse hoje eu faria um fundo, né? Então, assim também há, né? Essa água-viva foi uma das últimas aulas que a gente gravou aqui no clubinho, né? Isso aconteceu agora em abril de 2024, né? Eu pretendo voltar nessa página. Eu sou apaixonada por essa água-viva. Olhem que coisa mais linda esse efeito. E olhem essa aqui que parece transparente. Eu sou apaixonada por essas águas vivas. Aqui a gente vai concluir, né? E inclusive tem um fundo planejado para esse colorido com a temática de fundo d'água. E com certeza vai ser muito legal. Vocês viram eu brigando com o gato? É, tá tudo certo. Essa aqui é uma página bem antiga, se for parar para pensar, que nós ainda estávamos na primeira fase, digamos assim, já com técnica de cor, mas ainda não com tanta destreza de lápis de cor, é isso aí. Esse aqui, no caso, tem as cores análogas frias, né? E aí o ressalte com um pontinho de cor quente ali, um pontinho focal. Foi feito em junho de 2020. Eu acho que maio de 2020 foi o meu ápice como colorista, foi onde eu consegui produzir mais páginas coloridas dentro de um mês, né? Admiro muito quem consegue fazer muitos coloridos no mês. Eu ainda não cheguei nesse momento, digamos assim, mas pretendo agora construir uma rotina para colocar os livros em hora, e aí vamos ver se eu consigo fazer todos os meses, né, coloridos do mês, para ver quantos eu conseguir fazer, para me incentivar outras pessoas também a colorir um pouquinho mais, né? Nem que a gente acabe usando de técnicas que agilizem mais os processos de colorir, que é uma das coisas que eu vou focar nesses próximos tempos. Esse aqui é um colorido que eu ainda não dei por pronto, apesar dele parecer estar pronto, eu ainda quero fazer um fundo de água aqui,
né? Como se fosse um aquário, mas eu ainda não sei exatamente qual técnica que eu vou usar, tô na dúvida, acho que eu vou ir para os Neocolor mesmo, mas eu ainda não finalizei, tá na fila, é uma das filas rápidas, que é um dos projetos assim que dá para tocar de uma maneira mais agilizada, por assim dizer. Esse aqui faz parte de um momento muito específico da minha vida como colorista. Eu estava fazendo o meu teste de proficiência de inglês, esse e mais um outro colorido, foi a mesma época, e aí eu precisava fazer exercício de escuta de inglês, e aí eu comecei a seguir tutoriais de coloristas norte-americanas para que eu me acostumasse a ouvir mais inglês e, no caso, seguir essa ideia dessa colorista. Eu não me lembro exatamente o nome do canal, mas eu gostei muito de fazer esse projeto seguindo o passo a passo, mas o passo a passo de uma norte-americana. Tem um aqui e um no outro livro, se eu não me engano, é no World of Flowers. Foi mais ou menos na mesma época. Aqui esse cavalo marinho também feito com cores análogas. Aqui eu não quis fazer fundo de forma proposital, porque eu queria todo esse destaque pro colorido. Eu amo esse desenho. É um dos desenhos assim que eu digo, olha eu que fiz, sabe? A gente tem uns que a gente pensa assim, né? Esse é um deles. Adoro ele. Ai, ai, aqui é da fila, sabe aquela fila de livros com tinta preta? Então, esse aqui é um que hoje eu já não faria. Porém, de todos os que tem fundo de tinta preta que eu vejo hoje, esse aqui é um dos que eu digo assim, não vou me arrepender do resultado, vai ficar bom. Já tô com uma ideia para executar. Eu pretendo fazer planos de coloração no início do mês e aí no final do mês mostrar se eu falhei miseravelmente ou não. Então, quem quiser acompanhar essa jornada, já clica aqui, já, né, segue a página, curte o vídeo, aperta a notificação, enfim, porque é um processo que eu quero dividir com vocês e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante essa brincadeira comigo. Esse colorido aqui é um colorido que eu passei muita raiva com ele e eu larguei ele, apesar do resultado tá muito bom. Eu fiz esse fundo com o Tris Vibes e eu tive muita dificuldade de junção de cor, eu não tinha pegada desse lápis na época, enfim, não consegui me adaptar com ele. E aí, toda vez que eu tentava, eu sofria um pouco, e aí eu abandonei o colorido. Mas agora pretendo retornar, porque esse aqui é um desenho que teoricamente é fácil de concluir. Agora eu vou começar a olhar o que tá mais fácil de terminar, e esse aqui eu acredito que seja um desses aí. Né? Tem coisas aqui que eu vou querer mudar com certeza, mas vamos ver se eu vou conseguir também. Vou dividir com vocês certamente o processo desse recomeço, por assim dizer. Aqui são 2 peixinhos, é uma página dupla, né? Aqui foi uma das minhas primeiras tentativas com aquarela metálica. Falhei miseravelmente, mas eu gosto dos peixinhos e eu não quis fazer fundo neles. Aí não senti, daí como eu invernizei, eu desisti de fazer fundo. Hoje, se eu fosse colorir de novo essas páginas, certamente eu colocaria um fundo bem bonito nelas para dar mais destaque para esse peixe, inclusive. Né? Mas são 2 peixinhos que estão finalizados. E aqui eu termino o meu Oceano Perdido. O Oceano Perdido já tô numa estatística um pouco melhor para mim, né? Antes a gente foi lá no Floresta Encantada, onde eu tinha 3 finalizados e 6 por finalizar. Aqui no Oceano Perdido, pelo menos, eu tenho 7 finalizados e 3 para terminar. Ou seja, a minha estatística melhorou um pouco, ajudou minha vida. E, né,
faz com que eu me sinta um pouco mais fácil. Então, assim, se eu for primeiro eliminar os whips, né, com certeza do Oceano Perdido é mais fácil de fazer isso do que, por exemplo, do Floresta Encantada. Ou de outros que vocês vão ver, que vão passar por aqui. Enfim. A mesma coisa, tá? Esse aqui é o meu livro de testes de base, aquele livro, assim, que a gente usa para fazer aulas e oficinas. Eu me lembro que essa oficina aqui foi uau, assim, né? É uma técnica de lápis aquarelável com lenço umedecido que fica muito bonito. Gosto muito desse efeito. Quero fazer no livro oficialmente, por assim dizer. Isso aqui foi feito em 2018, olhem só. Mas, enfim, ali é o teste, né? É o livro dos testes, por assim dizer. E a gente começa o Selva Mágica com um inacabado dessa cabana na praia, que justamente eu quero fazer um daqueles fundos, então eu quero colorir tudo, né? Aqui eu vou ter que ter um cuidado de não usar lápis que aquarelem, para que no caso, quando eu for fazer a técnica da aquarelagem, eu consiga aquele efeito bonito de selva. Eu quero fazer esse efeito aqui. Acompanhe aqui a evolução desse colorido, que com certeza vai ser top. Essa borboleta tá muito linda. Fiz ela em 2020, finalzinho de 2020. Aqui usando giz de cera aquarelável e lápis da Prismacolor. 2020, eu acho que foi lá por maio de 2020, eu comprei finalmente a minha caixa de 150 cores da Prisma. Então, eu tudo fazia com Prisma e foi um dos anos assim que eu mais produzi coloridos, né? Como colorista, por assim dizer, porque eu tava nessa gana de fazer muita coisa com a Supersoft e o livro da vez foi O Mundo das Flores. Vocês vão ver que no Mundo das Flores, assim, tem assim, 5, 6 coloridos no mesmo mês com Prismacolor, coisa que hoje eu não consigo fazer nem sonhando. Mas gostaria de voltar para essa rotina, assim, de ter bastante volume de produção, por assim dizer. Esse tucaninho aqui a gente desenvolveu lá no curso de aves. No caso meu aqui, eu não concluí a aula nele, né? Eu devo ter concluído a aula no livro de teste, por assim dizer. Porque aqui eu tô passando por uma certa dificuldade, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas eu tenho manchas cor-de-rosa nesse livro, ó. Essas manchas, elas aconteceram por causa desse outro colorido aqui, que é um finalizado. Os lápis da Prisma, eles não mancham do outro lado, mas eu não sei por qual motivo tem uma dessas cores aqui, do vermelho violeta, que mancha os outros lados. Isso aconteceu em mais de uma página do livro. Não sei se é por conta da umidade também aqui do sul, que aqui chove bastante e é mais úmido. Mas aí, no caso, agora eu tenho que fazer alguma coisa aqui de técnica para justamente tapar esse fundo para eu poder concluir, então, o meu tucano. Então, por isso que ele tá parado e eu não terminei ele, assim. Mas eu não me arrependo de ter feito essa página, porque eu amo essa página. Esse colorido aqui é um dos meus preferidos desse livro. Não é meu preferido porque tem a tigresa, mas eu amo de paixão essa combinação de cores. Aqui tem aquarela, aqui tem prisma, aqui tem muita coisa legal. E aí, no caso, não tenho do que reclamar, digamos assim, dessa página. Muito pelo contrário. E aqui eu também tenho uma dobradinha apaixonante. Eu vou ficar nesse aqui, depois eu boto o outro para vocês verem. Esse aqui eu fiz com uma Morinha, né? Um projeto em parceria, né? Bud Color, como eles chamam. Essa iguana nós fizemos também de fazer o desenho de folhas, né? Que elas não estavam coloridas aqui. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz um fundo mais desenhado, né? Depois da flor azul, eu acredito que foi esse. Adorei esse resultado,
né? Essa combinação de cores deu super certo para esse camaleão e eu adoro esse desenho. E essa a brincadeira assim da gente usar cores análogas em todo o colorido, né? E cores complementares ali só num ponto focal faz com que o desenho ganhe vida. E é uma das coisas assim que eu mais gosto de fazer nos meus coloridos, é brincar com as cores e com os pontos focais dos coloridos, e esse aqui a gente acertou em cheio. Eu amo esse desenho do camaleão. Aqui já o que é a estrela, né? É o fundo. É um fundo craquelado feito com aquarela, né? Tá lá no curso de fundos e texturas para quem quiser olhar. E esse desenho aqui foi feito em parceria também. Eu adorei o resultado. Faria de novo muito parecido, se não igual, né? Então, quando a gente vê assim que a gente acertou e que a gente gosta do resultado, é muito, muito, muito bom. Ai, agora vamos no inacabado, né? Porque tem que ter também. Aff. Isso aqui a gente fez uma aulinha de fundo desfocado. Eu não me lembro se foi no clubinho, se foi lá no Vida Colorida ou se foi no Instagram, não lembro. Aí a gente também fez a questão da asinha, né? Que a gente transformou a asinha em torno de asa, e aqui a gente tem que trabalhar com caneta branca depois, enfim. Dá para fazer efeito de gotinha aqui também. Eu comecei a fazer a versão final desse colorido, que vai ficar lindo, mas eu dei uma travada ali na borda das folhas e não terminei a parte do pastel seco. Então aqui também é um daqueles assim que para terminar é relativamente fácil, mas eu preciso fazer um trabalho de relembrar as cores que eu usei nessa borda e eu acho que isso não vai ser tão simples de fazer. Mas Papai do Céu vai me ajudar e vai dar tudo certo no final. E se ficar diferente, ficou tudo bem. Aqui também é uma situação de começar uma ideia de trabalhar com aquarela, né? Fazendo alguns efeitos aqui. Isso aqui particular, era testes meus, usando uns lápis de cor que eu não estava muito acostumada. Tô gostando do resultado, mas também tem que sentar e terminar, né? Esse aqui é um efeito de ramalhete, onde a gente faz os puxadinhos. Hoje eu faria totalmente diferente do que foi feito aqui. Isso aqui foi feito em 2019, faz tempo já, 5 anos, né? Mas eu gosto do resultado e, de novo, essa brincadeira de cor quente e cor fria, né? Dentro de uma paleta de cores que eu usei muito, hoje eu já não uso tanto, mas eu gosto muito do efeito. Esse aqui, não tem a data? Tem. 2020, lá no ápice da pandemia, né? Que era uma época que a gente tinha tempo para colorir. No caso aqui eu estava explorando materiais novos. Isso aqui é uma aquarela metálica de fundo. As flores eu não fiz com um jeito específico, só fui testando algumas paletas de cor diferente para executar em outros lugares. E a borboleta, que é a grande estrela desse colorido, eu adorei essa combinação de cores. E volta e meia eu faço em outros lugares, porque esse azul, assim, tão metalizado, fica muito bonito e é um efeito muito legal. Gosto muito desse colorido. E a minha top, né? Quem sabe, quem me conhece, quem convive comigo tem a noção de que essa aqui é uma das minhas joias raras. Apesar de eu olhar para ela assim e ver que tem falhas técnicas em vários lugarzinhos, eu amo esse colorido. Adoro esse contraste entre os laranjas e os amarelos e o olho azul dela. Aqui foi a minha primeira borda preta e a partir desse resultado aqui eu amei tanto que eu fui pintando de preto todos os meus outros livros. Me arrependo um pouco por conta disso às vezes, mas mesmo assim eu amo demais esse colorido.
né? Foi feito em outubro de 2019, também é 5 anos atrás. É uma vida, né? E eu aprendi muito com esse colorido e levo muito carinho, assim, muita honra, muita reverência para ele. Que ele faz muito parte da minha história, assim, como colorista, por fim. E o último desse livro, né, eu considero um inacabado, porque quando eu finalizo ele e eu invernizo, eu boto data. Então, se eu não botei data, eu não invernizei, é porque ainda tem alguma coisa para fazer aqui. E no caso, nesse aqui, o que tá faltando é o trabalho das canetas brancas para compor melhor essas nuvens, fazer ela com mais profundidade e os flamingos que não foram finalizados. Esses flamingos a gente fez lá no curso de aves, ficaram lindos, né, os oficiais, por assim dizer, mas os originais, mas o oficial de conclusão eu ainda não terminei. Eu tenho que fazer isso. Então, até coloquei aqui como um acabado, ó, mas bem no fundo ele não é um acabado, ele é um inacabado. Resuminho, então, da floresta do Floresta Selva Mágica. Ih, floresta, tô com floresta na cabeça. Nós temos, então, 7 finalizados e 4 ou 5, considerando aqueles flamingos, inacabados. Ou seja, na minha conta oficial tá 4 inacabados, mas se eu for parar para analisar de verdade verdadeira, são 5. Aqueles flamingos não estão prontos, nem amarrado que ele tá pronto. Ai, vamos começar com World of Flowers. Eu tô tentando fazer rapidinho para esse vídeo não ficar do tamanho de uma vida. Não sei se eu tô conseguindo, mas eu tô me esforçando, tá? Juro pra você. Aqui é uma daquelas ideias mirabolantes que a gente adora ter, mas daí quando a gente começa a executar, a gente se arrepende amargamente. Pelo menos eu não perdi a paleta de cores, aqui tá bem certinha a paleta de cores, então, do meu degradê, né? Aqui eu fiz com tinta acrílica, né? Aí eu fiz o esboço do desenho da abelhinha, que depois eu vou entrar com posca preta aqui, pra finalizar, mas isso só vou fazer lá no acabamento. Aqui é uma ideia avançada da Joaninha, por assim dizer. E aí aqui eu fiz um degradê, né, que vai do verde escuro até o azul dessa tinta, que eu teria que ter terminado dos dois lados, ainda não terminei. Junto nisso aqui tem um fundo, né, desfocado, com as bolinhas ali desfocadas. E aí, no caso, eu tenho que colorir essas flores. Isso aqui é um trabalho fantástico, né? Ele pode ser executado com mais rapidez, mas eu acho que eu comecei isso aqui lá por 2020 e nunca mais toquei, né? Tá aí, ó. Tá lindo de bonito. Uma hora eu termino. Tá perfeito. Esse aqui eu considero acabado, apesar de eu não ter feito a base do vaso, que é uma coisa que eu jamais faria hoje. Hoje a primeira coisa que eu faria seria dar uma estrutura de onde é que tá esse frasco de perfume, enfim, né? E eu hoje faria um fundo. Na época não fiz e dei por finalizado, tanto que eu botei a data e eu invernizei ele, então aqui eu não tenho mais como mexer. Gostei do resultado, mas eu faria diferente algumas coisas, né? Então a gente aí caminha para a evolução. Um inacabado gigante, 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 é a página dupla, ó. Aqui eu tô fazendo uns fundinhos desfocados. Nessa época eu tava muito na vibe dos fundos desfocados e aprendendo a fazer eles com técnica bem feita, tanto que eu consigo resultados muito bonitos agora. Mas, é uma página enorme que eu teria que começar a trabalhar ela de uma maneira mais focada, né? E hoje aqui ela é um carnaval. Se eu fosse executar isso hoje, eu faria com uma paleta de cores mais restrita para ter um resultado mais coeso. Aqui não, né? Tá um arco-íris, o que vai ficar legal também.
mas dá mais trabalho fazer nesse sentido, né? Porque aí a gente tem que pensar se vai harmonizar com o do lado e ao mesmo tempo seguir uma determinada ordem mental dentro, então é bem desafiador esse tipo de desenho feito dessa forma. Aqui tem um efeito madeira, ó, muito bonitinho, assim, com madeira clara. Gosto também, mas de novo, é um desafio. Essa página, para mim, é uma das que mais me assusta nesse momento. Eu vou ter que pegar aquela página lá e eu, ai, 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 papai do céu, me ajuda. Vai dar tudo certo. Essa aqui é a primeira joaninha, né? Deixa eu mostrar de novo a segunda para que vocês possam ver a evolução. E isso aqui é uma evolução de poucos meses entre uma e outra. Essa aqui foi feita em maio de 2020 e essa aqui foi feita em setembro de 2020, né? Então já houve uma evolução aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu já não fiz com que a minha caneta ficasse tão forte, porque daí eu fiz, ó, os arabescos em glitter. Achei muito legal esse efeito, gostei muito disso. Aqui é uma combinação de cores quadráticas, seja, eu tenho aqui mais um elemento de cor, né? Nós temos o fundo azulado, as folhas verde amareladas e as flores laranjas amareladas, por assim dizer, e o vermelho da joaninha. Aqui eu já fiz a brincadeira da cor complementar, ó. Por que aqui ficou mais harmônico que esse? Esse ficou harmônico no sentido de que eu tinha uma paleta de cor de fundo, e aí eu fui lá e botei um elemento que destoasse. E funcionou, ficou bonito. Não é que eu não goste desse colorido, eu gosto. Mas aqui eu fiz a mesma ideia, ou seja, aqui eu tô trabalhando com cores análogas e usei a ideia de cor complementar, mas aí já considerando a joaninha como elemento do colorido, né? Aqui era como se fosse assim um adesivo da joaninha por cima de um papel de parede. E aqui não, aqui a joaninha tá inserida no colorido. Então eu gosto muito de mostrar essa evolução. Gato se assustou, me desculpem. Mas é uma. E até é interessante ver, né? Que dentro dos nossos processos, nós mesmos, né, como coloristas, a gente cresce muito. Isso é muito legal e muito interessante de ver e de perceber, né? A gente não tem que comparar o nosso resultado com o do outro, mas a gente tem que comparar o nosso resultado com os nossos resultados, né? A nossa evolução. Isso é muito bacana de fazer. Esse aqui eu não me lembro por que eu fiz, não me lembro qual foi o sentido de fazer assim. Eu provavelmente segui algum desejo de alguma aluna. Gosto muito desse resultado, mas acabei não fazendo nada no entorno. Eu acho que eu tratei cada coisa como uma aula separada e acabou ficando assim. Também já invernizei, então não vou mudar mais, né? É aquelas folhas que a gente começa, termina e hoje faria de novo algum elemento ali. Esse aqui é um fundinho que eu queria mostrar de um degradê suave, feito com lápis de cor por uma aluna. Agora eu tenho a missão de fazer todas as outras aqui, né, mais ou menos com a mesma ideia. Não me lembro que material que eu usei, a não ser que era lápis de cor, mas eu digo assim, que técnica que eu usei, provavelmente vai ficar diferente um do outro. Vou tratar cada um de uma forma diferenciada, que daí não tem estresse, por assim dizer. Esse aqui é outro daqueles tutoriais norte-americanos que eu fiz para treinar o meu ouvido de inglês. Não me lembro quem é a pessoa que coloriu, né, e que eu segui o tutorial. Até se eu lembrar depois eu vou colocar aqui no vídeo, eu vou tentar procurar eles para dar referência, né. Eu me lembro que aqui eu escolhi esse colorido porque ela estava usando um lápis da Staedtler que eu recém tinha adquirido. E aí eu resolvi fazer em cima dos mesmos lápis, se eu não me engano, os da Ergosoft. Então, eu resolvi seguir esse tutorial muito mais para treinar o meu ouvido para o inglês do que, de fato, para ser uma aluna que obedece à professora.
Gente, eu sou a pior aluna do mundo, mas eu acho que eu sou uma professora relativamente boa. Eu tenho a profissão professora como missão de vida, né? E às vezes eu penso assim, se eu sou rebelde para aprender com os outros, como é que meus alunos vão ser comigo? Mas tudo certo, eles gostam, pelo menos. Mas enfim, brincadeiras à parte, esse aqui faz parte daquele grupo de coloridos que foi feito em maio de 2020, quando eu recém tinha adquirido a minha caixa de 150 cores da Prismacolor. Lógico, né, e eu recém tinha comprado esse livro, então esse livro aqui tem muitos coloridos de maio de 2020. Esse aqui é um deles. Eu amo esse resultado, adoro essa combinação de cores. Enfim, não mudaria uma vírgula nesse desenho. E olha que eu sou bem crítica e eu faria muitas mudanças em muitos desenhos. Mas nesse aqui é um daqueles que eu digo assim, tá top, não precisa mexer nada. Esse aqui eu chamo de Pássaro de Fogo. Nessa época, era a mesma época, maio de 2020, mas eu me lembro que eu enfrentei uma situação aqui onde eu queria trazer para mim a energia da Fênix, né, que é aquele pássaro de fogo que ressurge das cinzas e que é lindo. E aí eu fiz com essa inspiração, né, então por isso que eu chamo Pássaro de Fogo esse aqui. Gosto muito dessa combinação de cores também. É um outro colorido que eu acho que eu mudaria muito pouca coisa, né? Mas com certeza o Pássaro de Fogo não. Talvez as flores eu faria em outros tons agora, se eu fosse pensar assim. Talvez um tom de amarelo, não sei. Outro de maio de 2020. Aqui era um teste, né, para ver se as aquarelas casavam com os Prismacolor, né? Então eu fiz um teste de fazer fundo de aquarela e aí depois usar os prismas para dar as luzes. Gostei muito do resultado, né? Consegui o destaque que eu queria, que era fazer uma cena tom sobre tom em toda e aí dar o destaque para as flores. Muito legal esse resultado, gosto muito. E aqui é um daqueles enfadonhos, círculos pretos que eu criei para mim mesma, que, né, tenho que resolver agora. Vocês vão ver, na Hannah Carson, gente, é uma situação de doer. Vocês vão ver o próximo vídeo, só riam comigo, porque, né, se a gente não vai chorar, a gente tem que rir. Aqui é mais um. Se eu fosse fazer esse colorido hoje, eu jamais colocaria tinta acrílica no fundo. Jamais. Mas eu fiz com tinta acrílica e agora eu tenho que dar conta disso dessa maneira. E tá tudo certo, né? Faz parte a gente aprender com os nossos erros. Aqui também eu não sei o que eu fiz. Não sei por que eu fiz essa borda preta e verde e larguei. É o tipo de coisa que eu não costumo fazer. Mas foi feito e agora tem que ser dado um jeito, por assim dizer. Estamos chegando no fim. Falta só mais 2 ou 3 livros da Johanna. Eu sei que esse vídeo tá longo, os próximos vão ser mais curtos porque são menos livros, tá? Esse ramalhete eu gosto muito, mas eu faria muito diferente hoje, principalmente esse entorno, eu faria mais cheio, faria mais verde, com mais contraste. Mas a borboleta eu acho que ficou sensacional e é uma das produções de maio de 2020. Ou seja, maio de 2020 eu estava assim, olha, com os lápis afiadíssimos. Vou ter que voltar para esse nível agora, vocês vão me ajudar, né? Por favor, diz sim. Ai, ai. Essa aqui foi feita logo em seguida, em junho de 2020. Uma das coisas que eu mais gosto nesse colorido é o fundo. É um fundo de efeito fumaça. Eu fiz esse fundo já com 2 técnicas diferentes. Esse aqui foi feito com aquarela e giz pastel oleoso. Eu adoro esse resultado. Não ficou grudento, não ficou soltando material, ó.
E ele não mancha o outro lado também, que muitas vezes me perguntam, eu guardo o livro assim, não manchou do outro lado. Gosto muito desse efeito e esse efeito tá lá no curso de fundos e texturas para as amorinhas que quiserem acessar. Aqui eu fiz um fundinho desfocado com uma aluna uma vez, e aqui também eu fiz um fundinho deslocado diferente, mas esses aí eu nem tô considerando, tá? Bom, de novo, né, no mundo das flores eu tô melhor do que pior. Eu tenho 9 coloridos finalizados e 4 coloridos sem finalizar. Agora vamos pro World of Wonders. Esse aqui eu já não tenho versões nacionais. Aqui oficialmente eu me desprendi das versões nacionais, eu não fiz compra de versões nacionais, né? E aí, aqui, a partir desse momento, eu já comecei só a comprar livro importado da Johanna. No caso, o World of Flowers é o meu primeiro, que eu não tenho versão nacional. E o Wolf Wonders também. Esse aqui eu tentei, falhei miseravelmente, mas é uma tentativa, né, de fazer em ordem um livro. Eu pulei a parte inicial, porque eu entrei num grupo que estava fazendo, eu fiz isso em 2 livros, tá? O World of Wonders e o Eve e a Borboleta. E nos 2 eu falhei miseravelmente. Mas aqui, pelo menos, eu consegui dar um começo decente pro livro, no Eve também. Gosto muito desse começo e esse é um dos livros que eu tenho mais coisas feitas com as alunas, que é um dos livros que elas mais gostam. Então, é um livro que eu tenho um carinho muito grande e ele já tem uma pegada um pouco diferente, né, das minúcias dos primeiros livros da Johanna. Isso facilita muito a nossa vida, né? Esse aqui, então, foi feito com cores análogas, né, e depois usado a cores complementares, no caso, no amarelo pro violeta, pra gente ter esse destaque ali da faixa amarela e do coraçãozinho. Na época eu não fiz fundo no coraçãozinho, não me arrependi, eu gosto do jeito que tá, mas se eu fosse fazer hoje eu teria feito um fundinho. Até de repente um fundinho casado com esse outro colorido, né? Aqui também tem essa pegada de usar cores análogas e complementares ao mesmo tempo, só que uma paleta mais suave, mais discreta. Ambos feitos em 2021, em julho de 2021. Depois, aí eu já parei de seguir o livro, ó, não consegui. Quando eu vi que não ia dar conta que eu saí do grupo, não fiquei, né? Não adianta a gente estar num ambiente que a gente não consegue, né? Senão a gente se culpa, enfim, se cobra, né? Esse aqui é um projeto que foi feito em 2 momentos com 2 meninas diferentes. No primeiro momento eu fiz as garrafinhas com a Germânia, né? E aí depois, num segundo momento, eu comecei a fazer a parte do fundo das garrafas e a paredezinha de tijolos com a Sol, né? E aí, no caso, eu não consegui executar até o final, falta muita coisa aqui, tem que sombrear mais essas garrafas, tem que fazer o meio, o rejunte dos tijolos, tem que terminar os tijolos, tem um universo de coisa para fazer aqui. Mas tô gostando muito desse resultado. Eu sei que é um que vai dar muito trabalho para terminar, mas tô disposta a fazer ele porque ele vai ficar muito bonito, assim. Só, né, vou ter que descobrir que cores que eu usei aqui. Eu deveria ter mais anotado essas coisas, mas eu não tenho muito. Eu anoto por aluna, mas aí eu perco as anotações depois, enfim. Coisas da vida que acontecem, né? Tá tudo certo. Essa aqui é a aula da aurora boreal. Esse efeito fica lindo depois de finalizado. Aqui ele parece um susto. Parece um deu ruim, mas não deu. Eu só tenho mesmo que ter um tempinho aí de sentar e pegar esse colorido para executar, né? Eu mostrei no início do vídeo um cantinho feito até o final que fica bem legal. Aqui eu comecei a fazer essas casinhas com a Dani, nós íamos fazer, no caso, as casinhas e depois a gente ia trabalhar com guache, com aquarela para fazer fundo e fazer um monte de coisa, mas no fim
ficou por assim, né? Quero retomar esse projeto, esse aí vai ser um dos que vai dar trabalho, né? Esse aqui também é outro que eu fiz com a Sol, né? Fiquei de finalizar ele e ainda não finalizei. Esse aqui relativamente falta pouca coisa para finalizar. Eu amei essa combinação de cores. E aqui, né, um dia ela me perguntou como é que fazia pintar uma berinjela, eu botei aqui. E aí comecei mais uma página que agora eu tenho que resolver. Não faço ideia como fazer, mas a gente vai executar e vai dar tudo certo, né? Tudo tranquilo. Essa aqui também foi feita com a Sol. A gente pegou esse livro para valer, né? Vamos muito longe com ele. Fizemos então os passarinhos aqui ainda antes do curso de aves. Depois disso eu comecei a desenvolver mais técnicas para a gente desenvolver esse efeito de penas com mais profundidade, por assim dizer. Mas aqui a gente queria respeitar as linhas da ilustradora, então a gente não inventou muita moda nesse sentido. E essas casinhas aqui a gente ainda, eu até considerei como finalizadas, né? Mas falta o trabalho de canetas nela e de finalização de acabamentos. Mas aqui, por enquanto, eu tinha dado como encerrado e vou contabilizar como finalizado. Mas com certeza, um dia que eu estiver trabalhando com minhas canetas, eu vou vir para cá dar uma mexida nesse colorido. É um finalizado que não tá bem finalizado. Esse aqui é um dos meus tipos de desenho que eu vejo que dá mais resultado e mais evolução para as meninas que me acompanham, né? Aqui nós temos, no caso, 3 diferentes técnicas desenvolvidas, né? Com a mesma ideia, mas com cores diferentes, né? Nessa primeira linha aqui, a gente trabalhou a técnica de usar apenas um lápis de cor, né? Então, aqui só tem um lápis de cor vermelho, um lápis de cor vermelho violeta e um lápis de cor violeta. E aí, usando o branco, o cinza e o preto, a gente consegue criar variações de cor. Eu gosto muito de fazer esse exercício com as alunas quando elas estão desenvolvendo a habilidade, né, de tirar mais cores de um mesmo lápis de cor. E aí, aprendendo a usar, né, as cores neutras, que às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer esse processo. Aqui a gente já fez uma paleta de cores complementares, cores análogas, ou seja, aqui foi usado o azul violeta e o violeta. Aqui foi usado o vermelho, violeta e o violeta. Aqui foi usado o laranja, o laranja avermelhado e o vermelho, para que a gente consiga fazer combinações harmônicas, né? Utilizando uma paleta de cor restrita também, mas que tenha uma certa ordem de prioridade dos elementos. E por fim, aqui o exercício de cores complementares, né? Então, aqui o complementar do vermelho é o verde, o complementar do vermelho violeta é o verde amarelado, o complementar do violeta é o amarelo. E aqui, quando a gente faz esses exercícios, a gente começa a aprender a dar destaque em determinados elementos que a gente tem mais interesse de que apareçam com mais intensidade, por assim dizer. Esse aqui eu comecei na praia, né, numa visita lá na minha mãe. Eu ganhei de presente das meninas do Clubinho das Amoras uma caixa de policromos. E aí eu comecei a fazer esse colorido só usando policromos. Tava, no caso, explorando pela primeira vez meus policromos aqui, né? Gostei muito dessa borda, gostei muito da vivacidade dos lápis. Só aquela coisa, né? A viagem acabou e o colorido não. Ai, agora eu tenho que retomar a página dupla. É lindo, né? É lindo. Esse aqui é um dos últimos projetos que eu comecei com a Sol. Amo essa página. Eu acho que quando a gente estava escolhendo essas cores, a gente foi muito iluminada. Gosto muito dessa ideia. A gente tem que ter uma ideia de cor fria, cor quente, né? Noite, dia.
Preciso terminar esse colorido porque ele vai ficar sensacional. Quero muito! Esse é um daqueles que eu tenho vontade de retomar, sabe? Aqueles assim, me dá os lápis aqui que eu vou fazer. Agora eu tô nessa fase de organização da casa, mas é um dos que eu vou botar lá em prioridade para começar. Esse aqui também é um exercício de monocromáticos, ou seja, que tem um lápis de cor. Agora eu não sei se tem um ou se tem 3. Acho que é só um também. É um lápis de cor trabalhado com diferentes cores neutras. Então aqui a gente tem o branco, tem o preto, tem o cinza. E aí a gente fez, como eram 12 selos, uma cor para cada uma das cores do disco de Newton. Isso aqui eu fiz com a Germânia, se eu não me engano. Eu amei esse resultado. Na época também, eu me lembro que ela adorou. Então, aqui temos o World of Wonders. Resumindo do World of Wonders, nós temos... Nossa, acho que eu fiz confusão aqui. Nós temos nesse livro 6 finalizados e 7 inacabados. Agora vamos para o Rooms of Wonders. Esse aqui é um livro que eu comprei recentemente de uma amorinha. Ele chega a ser com papel bem branquinho, ó. Meus outros papéis são tudo amareladinhos já de estar guardado. Quando eu comprei esse livro, ele veio com 2 whips, né, que eu vou trabalhar também. Então, essa aqui, a casinha da árvore, é um inacabado que veio no livro. E esse aqui é outro inacabado que veio no livro, né. Aqui vai ser um desafio maior, porque eu vou continuar um colorido que alguém começou. Ainda não sei bem como é que eu vou fazer isso, mas eu pretendo mostrar para vocês aqui, né, ou lá no clubinho, ou aqui mesmo no YouTube, como é que vai ser a evolução disso. Então, ali são só 2 inacabados e nenhum acabadinho, né, porque no caso, não faz parte ali, não comecei a colorir. Acho que eu comprei esse livro no final do ano passado, não tenho certeza. Essa aqui foi uma outra tentativa de começar num grupo de colorir, a fazer o livro na ordem. Eu me lembro que eu entrei e elas estavam fazendo essas 2 páginas aqui. E aí, à medida que eu ia conseguindo, eu ia começando a primeira página. Falhei miseravelmente na 3ª ou 4ª página. Eu vou mostrar para vocês página por página, mas eu tô apaixonada pelo resultado desse livro, e é um dos que eu mais me orgulho como síntese, sabe? Como organização dele como um todo. Então, aqui a página de introdução era só para fazer esse colorido aqui da coluna, mas acabei colocando borboletinhas. Depois, aqui no name page, eu fiz esse fundo, né, de pedrinhas, e aí coloquei, no caso, o name com amarelo e verde para dar um destaque. Lembrando, esse fundo aqui tá no curso de texturas. Esse metal aqui tá no curso de metais e pedras preciosas, né? Joias e pedras preciosas. Eu comecei a ajudar as meninas a se desenvolver como técnica de colorir quando eu fiz as minhas primeiras oficinas de metais lá no Vida Colorida. Então, tem um significado muito grande esse colorido para mim. Aí esse aqui foi feito, aqui eu tava fazendo bem certinho, ó, nós começamos naquele grupo, acredito que foi em fevereiro de 2021, que eu não estava no grupo, eu entrei em março de 2021, aí eu fiz o de abril, que era essas 2 páginas, ó, eu consegui fazer as 2 páginas em abril, essa página aqui eu gostei muito de como ela ficou. Aí aqui eu já falhei, porque era para ter feito em maio e eu não consegui. Eu consegui terminar em julho. Aí eu fiz essa parte do Quarto das Maravilhas, que eu também adorei esse resultado. Amei, amei, amei. Olhem que coisa mais linda, ó. Olhem como ficou bonita essa garrafa. Eu amei esse resultado.
E aí eu travei. Cheguei aqui nessa página, eu travei, mas travei bonito. E aí, nesses últimos dias, eu dei uma destravadinha. Eu fiz esse efeito aqui. Cadê? Eu, em vez de mexer na câmera, tô mexendo no livro, né? Esse efeito aqui, ó, eu fiz agora há pouco, né? Do aquário, eu fiz essa semana. E esse aqui do globo eu fiz nessa semana. Então, foram os dois coloridos, né? Que eu já comecei a mexer de novo. Foi esse aqui. É um desafio muito grande para mim, uma página tão detalhada nesse momento. Mas eu sinto que eu tenho que continuar. E na época que eu parei aqui, que daí eu saí do grupo, eu já tinha algumas páginas prontas anteriormente. Ou então eu dei algumas aulas, algumas dicas, né? Enquanto eu estava vivendo, enfim, e aí eu usei, por exemplo, esse potezinho de tinta aqui é com aquela misturinha de cores do Rose Gold. E aí uma menininha pediu ajuda para fazer e aí eu me ensinei aqui. Aqui é uma daquelas bordas de tinta maravilhosa. Essa aqui nem eu terminei. Olha a vergonha da pessoa, ó. Tá ali. Eu não sei nem se eu tenho essa tinta mais para fazer o resto, mas tudo bem. Vamos ver o que vai sair daí. Vou ter que resolver. Aí depois... Deixa eu ver se não tem mais nenhuma, não. Aí aqui, esse aqui foi feito lá no curso de gemas e pedras, eu tenho que terminar esse aqui, é relativamente simples de terminar, quero fazer. Esse professor pássaro aqui eu fiz em 2020, ou seja, lá naquela época que eu tava no ápice de colorir com os prisma, e aí eu fiz esse aqui. Aqui até que tem bastante colorido pronto, eu gosto muito desse livro e eu tenho um sonho de terminar ele para quando os meus netos nascerem, eu dar de presente para eles esse livro e poder contar essa história da Ivy para eles. Mas vamos ver, né, se eu vou conseguir, se eu vou viver até lá e se eu vou terminar esse bendito livro, mas tudo bem. Isso aqui foi um desafio de Setembro Amarelo, foi feito lá em 2020. As minhas amigas todas diziam que não conseguiam fazer coloridos de Setembro Amarelo com vibração, né? Ou seja, que desse destaque aos elementos. Aí é que eu dei algumas dicas de como fazer isso acontecer. E eu gosto muito dessa página, gosto muito desse resultado. O que mais? Aqui eu tenho um efeitinho só num cantinho de uma folha. Eu acho que eu fiz um momento de relaxamento, por assim dizer. Essa aqui também é uma mandala que eu fiz bem despretensiosamente. Eu não me lembro que lápis eu usei, não me lembro qual foi a ideia que eu tive aqui. Mas eu acredito que eu tenha usado meio que todas as famílias de cor que eu tinha nesse conjunto de lápis. Porque eu tô vendo os amarelos alaranjados, tô vendo vermelho violeta, tô vendo laranja avermelhado. Então eu devo ter feito uma combinação usando todas as possibilidades ali que aquela caixa me dava. Gostei muito desse efeito. Esse aqui eu fiz com prisma, tenho certeza, foi naquela leva ali de maio e junho de 2020. Aqui eu tava testando combinações, testando mistura, enfim, sinergias. Gostei muito dessa página também. Eu, sim, apaixonei, né, dessa aqui. Aí eu comecei essa dos monstrinhos, queria fazer na mesma vibe, falhei miseravelmente. Tenho ela só iniciada no cantinho ali. Essa borboleta aqui foi uma solicitação de uma amiga minha que me pediu que eu fizesse uma borboleta amarela para ela. Não me lembro se tem a ver. Eu fiz aqui e botei como data março de 21. Não sei se tem a ver com o setembro amarelo, tipo, que eu devo ter começado no setembro de 2020 e concluído em março. É provável que seja isso. E aí a minha ideia aqui era fazer a borboleta azul, né? E no caso as bordinhas com pastel seco amarelo para fazer uma página dual, assim, mas não continuei ali. E aqui foi um teste de usar os Neocolor 2 nessa mandalinha.
Gostei de como ficou, né? Só tenho que finalizar. E aí, da nossa querida Eve, eu tenho até bastante coisa finalizada. Eu tenho 10 coloridos finalizados, mas eu tenho 7 inacabados. E pasmem, meninas e meninos, eu tenho nesse momento 47 coloridos concluídos da Johanna Basford, em 9 livros diferentes, e 46 inacabados. Quase 50%. E aí a gente vê que a situação tá crítica, né? Como é que a gente vai comprar livro novo? Como é que a gente vai começar colorido novo se a gente tem metade dos coloridos inacabados? Não dá! Ah, essa primeira parte então já foi. Obrigado para as pessoas que ficaram esse vídeo inteiro aqui comigo. Não sei quanto tempo eu tô falando, mas é tempo. Peço então que quem gostar dessa ideia e gostar dessa jornada, compartilha, siga, né? Marque como um interesse para visualizar. Eu vou fazer mais 3 vídeos fazendo um resumo de toda a minha coleção de livros com os acabados e inacabados. Então, eu vou gravar, inclusive, entre hoje e amanhã, os outros 3 vídeos, né? Que vão ser mais curtos, porque a Johanna é onde eu tenho mais colorido feito e mais colorido finalizado. Mas a gente vai ter um de Hannah Carson, um de Rita Berman e um de outros livros, que daí vai ser um apanhado de livros mais generalista, por assim dizer. Tá bom? Muito obrigada por ficar aqui comigo até esse momento. Foi um prazer e uma honra muito grande. Ai, vamos começar essa saga juntas, né? Eu acredito que vocês aí também tenham alguns inacabados ou não. Talvez vocês sejam exemplares nesse sentido. Mas é bom a gente ter essa troca de ideias e, no caso, crescer e se desenvolver como coloristas juntas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais!